Olá, e vamos iniciar nossa aula número 2 de arte final sobre a obra de Mozart Couto. E nesse segundo quadro, nós vamos trabalhar com figuras humanas, que é um desafio à parte. Na aula anterior, que tem o vídeo postado, nós fizemos basicamente um cenário e o ser humano que tinha era uma silhueta. Aqui não, aqui nós vamos trabalhar as figuras humanas com mais detalhes. Então, tudo que a gente faz aqui tem que ter uma espécie de um pré-esquema, tá? Isso ajuda muito a fazer o desenho, a fazer o trabalho de uma maneira mais rápida. Então, a primeira coisa que eu trabalho sempre é imaginar o desenho como camadas. Então, eu vou fazendo de trás para frente, os desenhos, e isso me ajuda a fazer uma arte final mais elaborada, Eu penso, na verdade, a arte final como desenho, não como um ato de cobertura, por exemplo, tá? Então, vocês podem observar que eu começo fazendo o fundo, Esse fundo vai ser uma camada, aí os personagens outra camada, sombreamentos e assim sucessivamente. O que eu não faço é, uma montanha é uma camada, outra montanha é outra camada. Isso eu não faço. Mas eu divido em camadas de maneira temática. Acredito que isso seja a melhor forma de ir trabalhando. Outra coisa também que eu acho importante na arte final é você não vai cobrir o desenho. Eu acho que você tem que tentar entender o tipo de traço do desenhista. Então, por exemplo, Mozart, ele tem um traço bem diferente do meu, que é um traço arredondado. O meu traço ele é quadriculado. Então eu tenho que tentar emular esses movimentos arredondados na arte final para que eu possa agregar ao artista. Mas eu não devo me furtar de fazer traços extras, por exemplo, como eu estou fazendo aqui na montanha, Porque, lembrando, esse trabalho não é um trabalho finalizado, é um trabalho de estudo que é oriundo de um livro que ele escreveu sobre dicas de desenho. Então é um esboço, Então a gente tenta imaginar o que ele faria se fosse um lápis final, tá? Isso eu acho que é muito importante de deixar destacado. A outra questão é, terminou uma parte, aí você vai fazer o quê? Você salva e aí começa as outras partes do trabalho, O que é interessante, faça os devidos ajustes, É um quadrinho, Não é uma animação, então você não precisa manter todas as bases desenhadas completas, Então o que você faz? Depois você apaga as áreas, Por exemplo, tem aqui essa montanha, você vai apagar em relação ao personagem e assim sucessivamente. Abra uma nova camada e comece a desenhar os personagens. Aqui, vocês podem reparar que o pincel, ele é um pouco com textura, Essa foi uma escolha porque eu queria aproximar o pincel, das pinceladas que o Mozart Couto faz. Então, são pinceladas bastante carregadas, com textura, com traços, Então, eu procurei um pincel que tivesse essa característica, que fugisse um pouco do pincel meramente digital, Então, como é que eu fiz isso, Eu, particularmente, eu pego os pincéis standard dos respectivos softwares que eu uso. Eu não crio pincéis. Não os crio porque eu dou aula, Então, os computadores estão sempre sendo formatados, Está sempre tendo o formato standard, Então, eu tenho que ensinar os alunos com um software básico. Então, isso foi me acostumando e ao longo da minha carreira eu não fui utilizando outros pincéis. Como sempre, tem escolhas, tem coisas boas e coisas ruins. As coisas boas é que eu conheço melhor, o arsenal que os softwares têm e tem diversos pincéis maravilhosos. O ponto ruim é que acaba muitas vezes deixando a desejar alguns efeitos, principalmente efeitos de retícula, de textura.
Então, você que não dá aula, eu recomendo que você baixe pincéis, que você procure experimentar. E para os professores, né, se caso tiver a possibilidade de não ter os seus computadores formatados, né, e tudo mais, aí a ensinar a fazer pincéis, né? Como eu dou aula para muitas pessoas, então a gente acaba optando por usar os pincéis standard, ok? Lembrando, né, já aproveitando, que essa videoaula ela é um insight, né, para o curso de Comunicação em Mídias Digitais da Universidade Federal da Paraíba e que recebe o apoio da Assessoria de Extensão do CCHLA, que é o centro, né, que o curso está lotado, né? E se vocês gostam do conteúdo, peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês vejam, né, as playlists do canal. Tem sempre cursos com 5 encontros, né? O Mozart é uma exceção, a gente vai fazer mais encontros, né? Mas geralmente são 5 encontros em torno de um tema. Então você sempre vai ter uma introdução de curso bem interessante, tá bom? Peço que vocês visitem, que vocês aumentem, né, o alcance desse canal. Bom, pessoal, então só voltando aqui, ó, veja que nós estamos fazendo toda a arte final, né, com um pincel só. Aliás, o vídeo inteiro a gente vai utilizar apenas um pincel, tá? E aí, um cuidado que você tem que ter é o de lembrar que você está numa esfera digital. Então, você tem a possibilidade de fazer traços mais ousados, porque você pode ou colocar ou você pode voltar, né, através do Ctrl Z, ou você pode ainda apagar, né? Então, você pode fazer traços que ultrapasse um bastão, que ultrapasse uma montanha, né, ou até mesmo os limites do quadro, para conseguir ter uma coordenação motora maior. Outro ponto também é o material que você está utilizando. Então, essa arte final aqui, dificilmente você vai conseguir fazer com mouse. Se eu estivesse fazendo com mouse essa arte final aqui, provavelmente eu iria estar utilizando a ferramenta Pen Tool e configurando o pincel, né, fazendo a linha de contorno. Seria uma arte final mais enrijecida, mas ainda assim uma arte final possível, né, feita com mouse. Essa arte final aqui eu estou fazendo com uma Ruyon Inspiroy, ou seja, eu estou utilizando uma caneta que não é caneta display, é uma caneta numa mesinha, numa mesa digitalizadora. Então, você pode reparar que aqui eu já faço traços mais soltos, traços mais semelhantes ao de um desenho, né? De um desenho feito no papel. Naturalmente, a experiência, né, de desenhar numa mesinha olhando para o monitor não é a mesma que desenhar sobre a superfície, né? Então, são experiências diferentes, mas mesmo assim, dessa mesinha para um mouse, a diferença é brutal, né? Realmente vale muito mais a pena trabalhar com uma mesa do que você trabalhar com um mouse. Salvo a exceção quando a gente fala de trabalhos com a curva Bézier, né? Eu acho que a Bézier ela é fantástica para ser utilizada com mouse, porque aí você tem mais precisão, você busca, né, essa precisão. Então acho que é melhor, tá? Mas aí depende muito do material que você utiliza, ok? Essa arte final, esse raciocínio, ele é no ambiente de software bitmap. Então aqui eu estou utilizando o Adobe Photoshop, mas toda essa arte final poderia ser feita em Krita, GIMP, o Sketchbook, né, que não é mais da Autodesk, é só da Sketchbook. Enfim, todo software bitmap você consegue fazer esse tipo de arte final. No caso do Illustrator, eu acho já mais complicado fazer esse tipo de arte final, tá? Porque ele tem uma outra ideia de fidelidade de traço, né?
mas ainda assim também é possível. Mas eu não recomendo, eu acho que essa técnica ela funciona bem no ambiente bitmap, ok? Bom, vamos lá. E aí, uma coisa que a gente tem que fazer sempre, né, é a questão dos objetos. Então, por exemplo, veja esse bastão. Eu não vou pegar uma régua e deixar ele retinho. É uma madeira, né? Então a gente tem que ter esse compromisso com o real. Então, eu posso fazer um bastão retinho? Pode, mas é um cenário apocalíptico. Esse bastão provavelmente foi feito à mão, né? Então, quando você faz ele um pouco torto, você está dando naturalidade ao trabalho e não o contrário, né? Quando você deixa ele muito reto, vai dar a entender que é um trabalho que não foi feito por mãos humanas, né? Que foi feito numa máquina, num torno, numa coisa do gênero. Se for essa a sua intenção, ok. Mas é muito importante que você tente fazer os objetos de acordo com a história. A gente está vendo, por exemplo, um casal, né? Que tá com roupas aí que parecem assim apocalípticas mesmo. Então, eu acho que combina muito bem um bastão um pouco mais tortinho, né? E aí aqui vem um desafio, né? Que é a questão que o bastão ele precisa ser completado, porque a gente não vai usar esses balões de texto, né? Que estão aqui, né? Então a gente tem que tentar ver como é que o Mozart desenhou em outros quadros esse bastão. E aí a gente vai criar uma situação, né? A gente vai criar, vai tentar pensar como é que esse cabo, né, pode ficar completado, tá? Então, vamos dar uma olhada na página. Essa história originalmente são 2 páginas, né? Então posso ver a outra página que está no livro de desenho, né? Mas pensar em complementar isso daí. E aí é que vem o desafio, porque você tem que pensar em complementar parecendo o traço do Mozart, né? Então isso também é um desafio relativamente grande. Mas é o desafio do arte finalista também, não é mesmo? Aqui já ficou bem redondinho, né? O personagem, né? E quem conhece meu traço sabe que um desenho dessa natureza já seria bem difícil para mim, né? A gente vai adquirindo, né, uma consciência, né, uma consciência gráfica, né? Então, naturalmente, o nosso trabalho vai tomando outras formas, né, outras proporções. Então, meu trabalho ele é muito quadriculado, né? Eu vou até pensar numa próxima vez de pegar um artista que dialogue melhor com o meu traço, né? Aqui é porque, poxa, trabalhar sobre uma obra do Mozart Couto é uma honra, né? Porque além dele ser um dos maiores desenhistas de quadrinhos do Brasil, de todos os tempos, diga-se de passagem, no meu modo de entender, ele, de todos os professores, é o que desenvolve o melhor material didático de ensino, né, para desenho. Então isso significa muito, isso é muito legal, muito importante, né? Então a gente sempre quando trabalha em cima de uma obra de um grande artista, nós aprendemos muito. Vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Eu que já sou um ilustrador com uma certa bagagem, né? Eu achei muito legal esse segurar do bastão que o Mozart fez, essa mão bem como se fosse uma rocha, né? Uma pedrinha, né? Bem redondinha, né? Eu achei muito legal. É algo que, por exemplo, é bem provável que eu vou usar, né, no meu trabalho. Outra coisa também que eu achei bem interessante no trabalho do Mozart são essas fumaças, né? Essas fumaças bem arredondadas e com um pouquinho de poeira. Então, são pequenos detalhes que a gente vai acrescentando no que eu chamo de jogo, né? A gente tem um jogo, né? Tem elementos dentro do nosso desenho que são fortes, outros nem tanto, né? E aí a gente tenta agregar esses elementos a partir do momento que a gente, além de desenhar, nós estudamos, né? Esses autores, né? Vamos agora
pensar nesse trabalho em relação aos complementos, né? Terminou o desenho do personagem, que está numa camada à parte, salva e aí você começa o próximo trabalho. E vamos agora trabalhar o segundo personagem, né? Isso é muito importante da gente estar desenvolvendo. E também, né, importante lembrar que tem a lança para finalizar. A lança vai ser um desenho de criação, nesse caso, né? Normalmente, quando nós temos essa situação, né, dialogamos com o desenhista principal. Mas, como aqui se trata de um exercício, né, e nós não temos contato com o Mozart Couto, né, então nós vamos criar uma estrutura de lança aqui. Não ache que isso é estranho ao universo do arte finalista. A maioria dos arte finalistas são desenhistas. Se vocês pegarem a obra de Conan, desenhada por John Buscema, vocês vão reparar que há muitos arte finalistas e que cada arte finalista imprime o seu próprio estilo. Então você vai ter o Tony de Zúñiga, o Ernie Chan, Rudy Nebres. E quando tem o trabalho finalizado pelo próprio John Buscema, nós reparamos que é muito diferente os trabalhos. Parece até outro desenhista. E isso se deve ao fato de que os arte finalistas também desenham, na sua grande maioria, com tanta excelência quanto o desenhista principal. Então, com a lança criada, vamos trabalhar agora o outro personagem, o personagem coadjuvante. Aqui, eu estou optando por apagar a camada de transparência, né? Então, estou optando por apagar as linhas da montanha, por exemplo. Mas, você pode criar uma camada entre as montanhas e os personagens e pintar essas áreas de branco, que vai servir também como uma espécie de borracha, porém preservando todo o desenho que você realizou. Aqui, como eu já tenho certeza do que eu quero fazer, não vai ter retrabalho nenhum, então estou optando por usar a borracha, ok? Mas pode ser feito também dessa forma. Então, quando a gente for fazer o segundo personagem, coadjuvante, né, a gente pode usar o mesmo esquema, que é desenhar primeiro a parte de fora e depois você vai entrando na parte positiva do desenho, né? Você pode também fazer um traço mais fino do que o do primeiro personagem, porque o coadjuvante está um pouquinho mais atrás, ou, né, manter o mesmo tipo de traçado. Tudo vai depender do quanto você quer que ele fique distante, né? O que a gente não recomenda é que esse personagem fique com um traço mais grosso, porque aí vai dar a impressão equivocada, né? Uma vez que ele está atrás do outro personagem, não o contrário. Então aqui, ó, a gente já vai fazendo melhor as partes, né? Detalhando um pouquinho mais, né? Você pode fazer dessa forma. Se você estiver começando, faça da maneira que a gente começou inicialmente, né? De fazer toda a parte de fora e depois a parte de dentro. Mas se você já tiver prática, aí você já vai trabalhando, pensando, né, no refinamento dos traçados. Então não basta só seguir os traçados. É importante também que você saiba escolher quais traçados devem ser utilizados e quais não. Isso é prática, experiência. Com o tempo você consegue resolver esses quebra-cabeças. Repare que aqui o aprendiz, né, ele tem uma espécie de esferas na roupa, né? É importante depois fazer uma revisão e ver se tem os mesmos números de esferas em todas as representações do personagem. A mesma coisa para o personagem adulto, né? Aqui eu estou imaginando que é uma criança e um adulto, tá? Devido ao tamanho, né? A altura dos dois. Mas é sempre bom fazer essa revisão, porque como se trata de um esboço, né, não é um lápis final, não é raro o desenhista ele esquecer de algum detalhe, né? Então cabe ao arte finalista
trabalhar essa parte com mais atenção. O arte finalista ele é uma espécie de revisor também do desenho. Repare que o desenho ele vai se tornando bastante rápido, né? Porque você vai também pegando prática no processo. Isso é muito importante também, né? E essa prática de processo faz com que você tenha um traço mais ágil, mais preciso e permite que você vá experimentando outros pincéis, né? Uma outra coisa importante é você não ficar preso à arte final digital purista. Você pode fazer arte digital, imprimir, jogar nanquim, fazer respingos, usar guache branco. Você pode fazer uma mescla, né? O mais importante é o efeito artístico que você quer fazer, né? Ao invés de utilizar uma retícula digital, usar uma retícula analógica. Então tem N possibilidades que você pode fazer. É claro que você tem que levar em consideração o ritmo de trabalho, precisa considerar o cronograma do trabalho, né? Lembrar que na esfera digital, dependendo do software que você utiliza, você vai ter todas essas ferramentas à disposição e dependendo também da mesa digitalizadora que você vai utilizar, isso também influencia, né? Uma mesa mais complexa, como uma mesa com display interativo, você vai ter mais possibilidades de usar os pincéis e ter um resultado melhor. Então, tudo isso influencia. Agora, acima de tudo, é muito importante a sua capacidade de experimentar. Então, independente, né, de todas essas coisas que já foram citadas, se você é um artista que gosta de experimentar, provavelmente você vai ter resultados mais interessantes, né, em relação a esse trabalho de arte final. O grande problema da arte final é quando o profissional ele quer apenas passar tinta por cima do desenho. E aí ele nem entra como na figura de um artista, né, mas ele entra muito mais como uma figura de alguém que está preparando um arquivo para ter um pouco mais de legibilidade. Mas não necessariamente isso vai resultar em qualidade. E eu acho isso uma pena, né? É algo perigoso de buscar. Tem que buscar um resultado artístico também. Bom, pessoal, aqui eu já vou usando a borracha, ó, e já vou limpando as figuras. Aí, uma coisa que é muito importante depois dessas linhas, que é o que eu estou falando, né? Da questão do passar a tinta por cima do desenho. Em tese, esse trabalho já está pronto, né? Porque todas as linhas que o Mozart havia feito, elas estão aí, né? Até algumas extras. Mas entendo que a arte final também é a aplicação de luz e sombra, de volumes, né? De pesos entre planos. Então, penso eu que é muito importante você fazer essa segunda etapa. Então, a minha sugestão é ter uma camada só para as linhas, uma camada para sombras, né? Sombras dos personagens e sombras dos cenários, né? Pode ser. E uma camada que eu gosto de chamar de camada de guache, porque quando você desenha no manual, né? Você usa tinta nanquim e para fazer os ajustes, os acertos, né? Você utiliza tinta guache. Muito cuidado com as borrachas de nanquim, né? Eu, particularmente aqui no Brasil, pelo menos, eu nunca vi essas borrachas. Então, eu utilizo, né, e a maioria dos profissionais que eu conheço utilizam o guache. Como nós estamos na esfera digital, aí você substitui por uma tinta branca. Repare que eu não vou usar a borracha. Por quê? Porque a tinta branca, ela me dá algumas possibilidades de pincelada que a borracha não me dá. A borracha ela é mais limitada nesse aspecto, tá? Então, eu prefiro muito mais utilizar a ideia do guache branco. Bom, pessoal, veja que eu estou fazendo aí, né? Estou colocando o nanquim. Aliás, vou até daqui em diante trabalhar as camadas renomeando pelos
materiais, né? Então, o nanquim aqui no caso, eu já vou trabalhar nessa ideia de ressaltar os personagens. Então, estou pintando o fundo, né? A montanha de fundo, para poder fazer esses personagens saltarem, né? Que fique bem claro, novamente, é uma interpretação minha. Então, num eventual envio para o desenhista, se ele achar que não deve ser dessa forma, o ideal, então, é fazer um retrabalho. Daí vem a importância da camada, porque com o retrabalho, se você faz numa camada separada, você pode só deletar essa camada, né, de montanha, que vai ficar tudo certo, né? Então, o uso de camadas, ele ajuda no fluxo de trabalho, né, na organização, mas também ajuda na questão da edição e dos retrabalhos que eventualmente pode acontecer. Então vamos preenchendo aqui. Esse preenchimento poderia ter sido feito com balde ou com pincel. Eu gosto de fazer com pincel porque o balde, muitas vezes, ele deixa algumas áreas com contornos vazados. E aí você tem que ficar fazendo uma revisão. O pincel, ele me permite ser mais preciso, porém o resultado ele é mais lento, né? Ele é mais devagar. Então aí é muito uma escolha do artista e também do seu cronograma. É muito importante que você pense nisso. Qual é o prazo que você tem para entregar esse trabalho? Se é um prazo muito curto, vale a pena você trabalhar com baldinho e correções. Se você tem um pouco mais de tempo, você faça do jeito que a gente está fazendo, porque você consegue garantir que o desenho não vai ficar com nenhuma área vazada. E eu acho isso muito importante, talvez mais importante do que entregar um trabalho muito rápido. Também preste atenção no pincel que você vai utilizar. Quanto mais textura ele tiver, vai ser mais próximo da experiência analógica. Então procure verificar isso. Se você quer esse resultado, não, eu prefiro um resultado mais digital. Então nesse caso você vai ter um pincelzinho que ele tem um traço mais preciso, né? Com menos textura. Então tudo vai depender muito das suas intenções, tá? O que é muito importante a arte final deve dar personalidade ao desenho, principalmente se o desenho for um estudo como é o que nós temos aqui no caso. Então, pessoal, vejam que aí a gente já vai preenchendo as áreas, os personagens já vão começando a saltar, mas repare também que vai ter algumas áreas que elas vão se misturar com o personagem, né? Então algumas mãos, armas, pode perder um pouco da definição. Então nesse caso é legal você fazer uma camada acima com os brancos, né? Para trazer alguns elementos que a cor preta ela vai suprimir. Então, por exemplo, essas montanhas aí, é interessante ter uma camada em branco com pincéis e não com borracha para poder fazer as ranhuras, as rachaduras, né? A mesma coisa para destacar os personagens, ok? E podemos agora trabalhar um pouco a questão de dar uma transparência nesse trabalho, né? Criar uma outra camada e ir fazendo as pinceladas, os guaches, tá? Aqui você pode pensar em como fica mais fácil o seu trabalho. Se você faz uma camada e faz todos os processos, né? Então, uma camada só nanquim até o final de todas as páginas e depois você faz guache em tudo, ou se cada objeto você faz, né, com camadas diferentes, enfim, vai depender muito do seu objetivo. Como aqui é um vídeo que eu estou fazendo cada aula um quadro, eu acho que essa é a melhor forma de demonstrar para vocês, porque aí vocês já vão entendendo como que o desenho fica, né? Então por isso que eu fiz essa transparência e já coloquei os traços em branco. Tá?
Então aqui, ó, vamos fazendo pequenas pinceladas, tá? Tentando pegar o desenho, né, que a gente já havia feito anteriormente, afinal de contas ele vai sumir, né, com a cor preta. Então você faz aí alguns desenhos suplementares, tá? Observe a mão do personagem, olha como ela ficou bem escondida em relação ao preto. Quando a gente coloca essa tonalidade cinza, né? Olha também o capuz do personagem, né? Como tá pequeno, né? Então, todas essas coisas você pode ir melhorando, você pode ir trabalhando, que vai ajudar a fazer uma ilustração melhor. Ah, mas você seguiu o que o desenhista fez. Mas volto a dizer para vocês, é um estudo. Então, num estudo, o desenhista não tem uma obrigação de fazer tudo certinho. Então, cabe ao arte finalista fazer alguns ajustes. Então, com essa transparência, né, a gente já consegue ter o resultado aí com as ranhuras e trazendo, né, com esse preto todo, os personagens para frente. Então, o plano de fundo ele fica mais interessante nesse aspecto, né? Também é importante trabalhar as sombras dos personagens, as sombras que estão nos pés, né? E nas roupas. Nesse caso, o ideal é que você estabeleça um ponto focal para a ilustração. Então, dentro desse ponto de vista, imagino que a luz ela está vindo da esquerda para a direita. Então a sombra ela vai refletir em relação a isso. E como é uma história em quadrinhos com muitos elementos, tente simplificar a questão da luz e sombra pegando os volumes obrigatórios. Por exemplo, a manga da roupa obviamente vai ficar com sombra, então você trabalha isso. Você não fique trabalhando vários spots de luz para ter toda uma referência de luz e sombra, porque o volume de trabalho ele é muito grande, né? Então você acaba fazendo todo um trabalho de ilustração quadro a quadro que acaba não dando tempo para entregar como página de quadrinhos. A página de quadrinhos ela precisa ser mais simplificada. Então o exercício de colocar uma luz localizada, digamos assim, né? Ele facilita o raciocínio e faz com que você consiga ter um trabalho bem interessante. Não se acanhe em fazer ajustes. É muito importante nesse trabalho porque o arte finalista ele precisa, é uma das responsabilidades. Então não se acanhe, vai arrumando, vai ajustando, né? Lógico, não substitua o desenho, mas vai fazendo todos os trabalhos que são necessários, tá? Procure também não fazer algo muito detalhado, né? O nanquim, ele tem essa característica de ser uma coisa um pouco mais artística, né? Então o excesso de detalhes, ainda mais num quadro pequeno como esse, ele vai mais atrapalhar a informação do que qualquer outra coisa. Então veja aí que, por exemplo, a fumaça, a rocha, são só sugestões, né? São só pinceladas. Isso dá todo um toque artístico para o trabalho. As sombras, mais uma vez, todas localizadas, e vá fazendo sempre o exercício de ir para colocar close, né, e afastar. Vá sempre fazendo isso porque aí você vai conseguindo ter uma noção de planos de fundo. É impressionante como a sombra, o trabalho de sombreamento, dá uma vivacidade à ilustração, né? Nós temos essa necessidade do trabalho 3D. E muitas vezes nós negligenciamos o trabalho de sombra. Então a minha sugestão é que você procure fazer exercícios de iluminação, que de repente você saia da bolha das histórias em quadrinhos e do desenho e procure trabalhar um pouco de fotografia, que você trabalhe iluminação, né? De repente pega uma bola, coloca uma lanterna e faça o estudo de luz e sombra, de desenho. Tudo isso vai te ajudar na hora de fazer um trabalho como esse, né? Lembrando que numa história em quadrinhos é muito difícil você pegar referências para todas as imagens, pegar referências para luz e sombra. Então esse estudo prévio te ajuda a te deixar pronto para pegar um job desse. Outra sugestão também
é o uso de software 3D. Então você pode pegar um cenário, né? Você faz um cenário imaginário bem simplificado e joga alguns spots de câmera, né, de luz. Isso vai ajudar também a você ter uma noção de luz e sombra, ok? Bom, pessoal, chegamos aí ao resultado final desse segundo quadro, né? Temos ainda mais 3 quadros para finalizar. Procure sempre fazer a revisão, ver se está tendo coerência, vendo se o resultado está realmente agregando ao desenho. E se você tiver tempo, desliga o computador, você liga no dia seguinte e faz os ajustes. Caso contrário, você vai, né, fazendo essa revisão ao longo da feitura dos outros quadros. Mas o mais importante é a busca incessante por uma qualidade equivalente ao trabalho do desenhista, que é uma grande responsabilidade, afinal de contas, é o mestre Mozart Couto. Então, desde já, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula!